iniciar o nosso dia com um devocional e entendermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós mediante as suas Sagradas Escrituras. Com isso eu convido você a abrir a Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Nós vamos ler somente 3 versos, do 17 ao 19. Eu estou lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada, e convido vocês a lerem junto comigo. O verso 17 diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé do profeta, né, no finalzinho do seu livro. Só que se a gente for analisar o panorama histórico de Israel, não era bem isso que dizia a história. E talvez até consequência, essa palavra aqui era em consequência do que o povo de Israel estava passando. É interessante a gente saber que o livro de Abacuque ele é dividido em 2 seções. O capítulo 1 e o capítulo de número 2 formam a primeira seção, que é um diálogo entre o profeta e Deus. E o capítulo de número 3, que é esse no qual nós lemos, é a segunda seção, que é um louvor. É uma espécie de um louvor. E é bom a gente entender o panorama histórico do povo de Israel. O povo tinha dado as costas para Deus, o povo era um povo desobediente, um povo que havia violência entre o próprio povo. E Abacuque, no capítulo 1, a gente vê que ele já começa no verso 2, clamando a Deus e reclamando que Deus não dava ouvidos para o clamor dele. Até que a partir do verso 5 até o verso 11, Deus dá a resposta talvez não esperada por Abacuque. Deus diz que um povo muito terrível invadiria Israel, né, o povo de Judá, para poder assolar aquele povo. Então, já que Abacuque clamou, ele queria uma resposta de Deus, Deus fala para ele o que ia acontecer. E o povo assírio, né, os caldeus, era o povo mais temido da terra, porque eles tinham forte armamento, eles eram um exército mais forte, e a índole dos homens que eram sanguinários, tinham prazer em matar. Você vai ver que se você ler o capítulo 1, quando você chega no verso 11, eles são tão terríveis, são tão ruins e têm tanto orgulho em fazer o mal, os assírios, que eles dizem que o seu poder é o Deus deles. Eles endeusam o poderio, a prepotência e a arrogância deles. E é nesse panorama histórico que se encontra Abacuque. Até que chega no capítulo de número 2, Abacuque ele entende o que Deus tem feito e ele começa a se apegar mais a Deus. Porque normalmente é isso que nós fazemos. Quando a gente entende que algo vem nos assolando, algo terrível está para acontecer, normalmente nós seres humanos limitados e falhos temos essa a nossa reação, né? Nos aproximarmos mais de Deus. E Abacuque entra no capítulo de número 3, fazendo um clamor para que Deus mude a mente daquele povo, né? E é um texto que é até conhecido no verso de número 2, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos e faz-a conhecida na tua ira. Lembra a misericórdia. E ele faz o desfecho com um texto que nós lemos no início, que é Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, ele vem explicando, ainda que esse povo venha e nos assole, eu ainda me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, nós vivemos um período de pandemia que tem gerado certo... As pessoas estão atemorizadas, estão um terror dentro da nossa casa. E a pergunta que nós temos de fazer é como nós temos enfrentado esse período, né? Como nós vamos ter nossa provisão, a educação dos nossos filhos. Dentro da disciplina da teologia, nós temos uma disciplina chamada Teodiceia, que é uma disciplina que contrapôs a onipotência de Deus, ou seja, todo o poder de Deus. Porque ela o todo o poder de Deus em face do mal que existe sobre a terra. Porque se Deus é todo poderoso, por que existe o mal? Alguém já te fez essa pergunta? Você já respondeu isso para alguém? É exatamente aí que está. Se Deus ele é todo poderoso, ele é bondoso, porque a Bíblia nos ensina que Deus é todo poderoso e Deus é bondoso. Por que existe o mal? Só existem 2 oportunidades. O mal existe. Ou Deus tem poder e ele não quer acabar com o mal porque ele é mau, ou Deus não tem poder para acabar com o mal. Então ele não é todo poderoso. Já pararam para analisar? Então a gente aprende. Mas como é que é a resposta para isso?
Como que a gente enxerga isso? Com a nossa vivência. A nossa resposta para o mal é a nossa vivência. Como nós enfrentamos as dificuldades que nós temos passado esse período? Como você tem vivenciado isso? Tem ficado atemorizado? Tem se afastado de Deus, como o povo de Israel nesse contexto histórico? Ou tem feito como o profeta Abacuque, que disse que, ainda que qualquer coisa o assolasse, ele se apegaria e exultaria o Deus da sua salvação? Meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor quer deixar para a gente. Como a gente pode aplicar isso para os nossos dias? Entenda que é no momento de maior dificuldade que a gente mais se apega a Deus. Talvez você esteja perguntando, essa pandemia não vai passar, não vai acabar? Meu Deus, meu trabalho, minhas contas. Entenda que o projeto de Deus já está sendo elaborado. Porque essa dificuldade faz com que você se apegue mais a Deus. Essa dificuldade faz com que você se coloque mais na presença do Senhor. Essa é a primeira aplicação para a nossa vida. E uma segunda aplicação que eu gostaria de colocar, a gente tem mania de dizer, né, que a gente não consegue orar, se consagrar, jejuar, se dedicar a Deus devido à nossa rotina. E agora, qual é a sua resposta mediante essa quarentena? Entenda, irmão, que essa palavra serve para mim, essa palavra serve para você. A gente tem que fazer uma autoanálise, porque se não estamos conseguindo orar, não estamos conseguindo nos consagrar, é porque o problema não está na nossa rotina, e sim no nosso coração. Então, que tenhamos a esperança que Abacuque nos demonstrou, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê seu fruto, nós nos alegremos nos dias da nossa salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graça pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, que o Senhor não nos deixe atemorizados, mas pelo contrário, que nos apeguemos mais ao Senhor, que tenhamos a oportunidade, ó Deus, de pregar o Seu Evangelho para um familiar, falar do Teu amor para os nossos parentes, meditarmos mais, estudarmos, lermos as Suas Sagradas Escrituras. É o que o Seu povo te pede nessa manhã, meu Pai, te agradece em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.